Boa noite a todos, né? Eu sou a Roberta, doutoranda sob orientação da professora Marta Furlan. A professora Marta Furlan não pôde estar hoje no encontro. Acredito que às vezes ela vai entrar, mas ela não consegue falar, por conta ela está retornando de viagem. Então, eu vou assumir a condução do encontro de hoje, né? E um bom retorno para ela, né? Aí na estrada, estamos com saudades. No grupo de estudos de hoje, grupo de estudos e pesquisas, né? Hoje nós temos a fala da Natasha Schiavinato e o Kari Schiavinato Nakata. A Natasha é doutora em educação pelo programa de pós-graduação da UEL. E novamente aqui eu quero, em nome do grupo, parabenizá-la, Natasha, pela belíssima defesa dessa tese. A Natasha ela é mestre em educação pelo mesmo programa de pós-graduação em educação da UEL, entre 2018 e 2019. É licenciada em pedagogia pela mesma universidade. Ela também atua como professora estatutária no município de Londrina, ali com os anos iniciais. E hoje a Natasha vem com a fala intitulada Infância e Formação Docente, uma experiência crítico-formativa em tempos pandêmicos. E, Natasha, é um prazer, nós ouvimos você essa noite, e fique à vontade para fazer a sua fala. Eu acredito que todos concordem, né, da Natasha fazer a fala dela, e depois nós fazemos questionamentos, perguntas e apontamentos. Pode ser para todos? Tudo certo, então. A palavra é com você, Natasha. Obrigada, Rô. Obrigada por fazer parte de todo esse processo, né? A gente está junto aí faz tempo, e principalmente no projeto Crit Infância, né? Pessoal, eu vou colocar aqui, eu montei uma apresentação eu não trouxe texto, não trouxe nada assim, mas vou colocar uma apresentaçãozinha que eu elaborei para ficar melhor, né? Para vocês acompanharem. E também, eu queria um pouquinho da interação de vocês, até depois eu vou compartilhar ali um link para vocês colocarem uma perguntinha que eu trouxe, só um pouquinho, tá? Estranho, não tá dando certo, só um pouquinho, pessoal. Qualquer coisa, Natasha, se você precisar, me manda que eu coloco. Pode ser, Rô. Peraí, deixa eu... Está com o seu e-mail aberto? Meu e-mail, não. Quer mandar, deixa eu ver, no WhatsApp? Dá, né? Tá, peraí, vou mandar no WhatsApp. Pode mandar, tá bom.
Pô, eu mandei no e-mail do Crit Infância, que o arquivo é grande. Ah, Coloquei imagem, umas coisas, então ele tá meio pesadinho. Você consegue acessar? Eu tô tentando abrir aqui também. calma aí que eu vou abrir. Só um minutinho. Tá. Agora foi. Aqui. Deu? Ah, agora deu. Enfim, vai entender, né, gente? Tá. Nossa, a internet está lenta, né? Aqui tá. Muita. A minha aqui, nossa. Pô, meu computador já é uma carroça, né? Aí junta com a internet que não ajuda muito. Vamos lá. Tá aparecendo aí pra vocês, né? Eu deixei o Mas celular. a fala é maravilhosa, então vai compensar todo o tempo que nós ficamos aqui. Ai, ó, eu não sei se é verdade. Bom, vamos lá. Você quer Começou, expandir ela? sei. Tá? Estão me ouvindo? Acho que sim, né? Estamos. Tá. Aham. Então vamos lá, começar, né? Porque já atrasou um monte. Então, é assim. é, O título da minha pesquisa, da minha tese, foi Infância e Formação Docente, uma experiência crítico-formativa em tempos pandêmicos. Porém, a professora Marta pediu para que eu trouxesse na minha fala o processo de surgimento, né, sobre o projeto Critia Infância, porque, na verdade, na minha pesquisa eu trago sobre tudo isso. Vou falar um pedacinho na minha fala sobre a pesquisa, mais ali no meio da minha fala, mas o meu foco maior hoje vai ser em relação ao projeto Critia Infância. Então, desde o surgimento do projeto até como ele está atualmente, tá bom? Mas, para nós começarmos, foi quando eu falei para vocês que eu queria uma pequena interação, é só isso que eu vou pedir para vocês. Quando eu falo sobre a palavra formação, vou mandar um linkzinho ali no chat para vocês colocar para mim. Eu quero que vocês me digam qual a primeira palavra que vem na cabeça de vocês, quando eu falo sobre formação. O que vem na cabeça de vocês? Vou abrir aqui o link, vou compartilhar para vocês. Não sei se todo mundo já mexeu com o Jamboard. Podem fazer joinha que eu estou vendo vocês pelo celular, tá? Então, beleza. Para quem não mexeu, eu vou mandar o link aqui e vou abrir também, vou colocar na minha apresentação aqui, vou tirar só um pouquinho minha apresentação Tá. e vou colocar a minha página aqui do Jamboard para vocês acompanharem. Para quem não sabe mexer, para eu auxiliar. Tá. Depois da sua apresentação, quando você voltar ela, só expande a tela para ficar bem bonito, para a gente conseguir ver, porque Ai, tá eu tinha aberto feito, com. mas acho que para vocês não foi, né? Tá meio lerda É, a minha. Eu li a palavra reflexão. Tá meio lerda a minha internet aqui. Tá. Para quem não sabe, acho que já tá aparecendo aí na minha tela para vocês o Jamboard, né? Para a já. gente colocar uma notinha, que é o que eu preciso que vocês façam, tem aqui, ó, nesse espaço, vocês vão clicar nessa nova nota adesiva. Aí vocês podem mudar as cores aqui em cima, vai escrever a palavrinha e salvar, tá? Então, vou arrumando aqui. Então, reflexão, conhecimento. Quem mais? Tem mais gente na sala. Tem 19 pessoas. Estudo, direito, perfeito. Constituição, cursos, vivências. Opa, alguém pegou a canetinha.
Participação. Mais alguém? Interação, criação, possibilidades, inovação. Mais alguém? A Luciana Moura, acho que ela não conseguiu entrar, ela colocou lá no chat, diálogo. Diálogo perfeito. Ensino superior, concepções. Opa, quem mexeu ali comigo? Desculpa. Praxis. Muito bem, acho que foi todos, né? Ou quase todos. Perfeito. Vou voltar lá na minha apresentação agora. Para a gente falar um pouquinho sobre todas essas coisas que vocês trouxeram. Povo, não aumentou mesmo para vocês, né? Não. No meu é que ele já tá tela cheia. Lá perto, embaixo de anotações, lá naquela, parece uma televisãozinha, aí ele abre. Tentar esse. Gente, hoje a internet não está colaborando comigo. Eu acho que às vezes pode ser até isso, Natasha. Porque, assim, aqui para mim, tá apresentando, sabe? Já tentei Sim, de várias formas aqui. mas Natasha, fique à vontade. às vezes, se você sair, entrar de novo e selecionar a tela que está ampliada para você, aí aparece para nós também, porque às vezes na hora de abrir a janela, você seleciona do PowerPoint. Tá, você fala para eu fechar o meu PowerPoint, é isso? Você para de compartilhar e entra novamente, aí você seleciona a parte que está a janela ampliada. Tá, só um pouquinho. Deixa eu parar aqui. Isso, agora a hora que você clicar em abrir uma janela, você vai ver que vai aparecer o PowerPoint e do lado o mesmo slide ampliado, porque você já tinha feito essa ampliação, né, de apresentação. Não, não deu certo. Deixa eu tentar. É que daí. Peraí, deixa eu tentar de outro jeito. Ai, gente. Acho que agora vai. Agora foi. Todo mundo tá aí. Agora deu. Obrigada. Foi a Denise que falou, né? Foi. Obrigada, Denise. Imagina. Então vamos lá, retornando, né? Vocês trouxeram várias palavras que remetem à formação para vocês, né? E hoje, nada mais, nada menos, a gente vai falar sobre formação, né? Sobre um projeto de formação de professores voltado para a educação da infância, que é o projeto Crit Infância. Eu trouxe ali a palavra formação, né, do dicionário, que vem do ato, efeito ou modo de formar, constituir, criação, né? Teve gente que colocou ali criar, né? E Adorno, ele traz a formação, lá no livro dele de Teoria da Semicultura, que é a Bildung, né, gente, não consigo falar direito essa palavra, estudando 50 anos de teoria crítica, a gente vai continuar aprendendo. Que nada mais é do que a apropriação subjetiva da cultura. E, diante de tudo que vocês trouxeram para mim, né, praxis,
criação, enfim, todas as palavras que vocês trouxeram para mim, é tudo que está dentro desse projeto, é tudo que nós vamos falar hoje, tá? Então, o projeto Crit Infância, para começar a falar dele, a gente vai voltar lá 4 anos atrás, lá em 2020, né? Quando estourou a pandemia da Covid-19, as escolas não podiam mais, né, ter contato, a gente não podia praticamente sair de casa, né, ter o convívio social ali que a gente está acostumado. E foi quando o projeto Crit Infância surgiu, né? Nesse meio todo, nesse caos que eu falo, né, o caos todo que surgiu ali naquele contexto da Covid-19, onde a gente precisou se reinventar, literalmente, né, aprender a conviver de outras formas, né, foi quando a professora Marta, ela parou e ela pensou, o que eu posso fazer com isso, né, o que eu posso fazer diante desse contexto, né, assim como a gente precisou ter um novo olhar para esse trabalho com as crianças, né, para a infância, para a criança pequena, a professora parou e falou assim, o que eu posso fazer com isso? Porque todos os professores estavam desesperados, a gente sabe que a educação, ela tem muitos desafios, né, e quem está na escola, ali no chão da escola, vê todo santo dia todos esses desafios que a gente está ali enfrentando diariamente. Então, assim, eu falo que a pandemia, ela se tornou um desafio em dobro, né, porque a gente já enfrentava um desafio dentro do chão da escola, piorou dentro de um contexto tecnológico que nem todos têm acesso, nem todos conseguem mexer, a gente mesmo lida diariamente com a tecnologia e ainda assim enfrenta percalços igual a gente está enfrentando aqui agora. Então, assim, a professora olhou e falou assim, o que eu posso fazer com isso? E foi quando ela parou e pensou, bom, vou criar um projeto de formação de professores para a educação da infância, né? E ela me ligou, ela, Natasha, tô com essa ideia, o que você acha? Você acha que dá certo? Você acha que você topa, né? E aí eu falei, vamos lá, porque eu sou meio doida. Então eu falei, vamos lá, vamos enfrentar, né? Vamos ver o que vai dar. E aí, né, nós denominamos de Crit Infância, né? Inclusive, foi um nome sugerido pela Flávia, na época, que ele remete a essa criticidade da infância, né? Uma infância crítica. Por quê? Na época, né, quando estava ali no mestrado fazendo pesquisa, minha pesquisa era dentro da teoria crítica e também dentro da educação infantil. Eu tive muita dificuldade, e era um relato também de outros estudantes, que tinha muita dificuldade para encontrar trabalhos dentro da teoria crítica que abordasse especificamente sobre a educação infantil. E assim, até mesmo ali na universidade, a gente percebe que quem ali estuda e aborda sobre a teoria crítica, dá para a gente contar nos dedos e eu a surgir ainda de uma só mão. Então, assim, é bem difícil a gente encontrar pessoas que falam sobre especificamente essas duas áreas, né? Naquela época, então, piorou. Então, a gente falou assim, bom, é uma oportunidade da gente trazer trabalhos, trazer produções científicas, cursos, formações, eventos, dentro dessas duas temáticas, tanto educação infantil quanto teoria crítica. E aí, a proposta desse projeto era atribuir novos sentidos ao processo formativo voltado à primeira infância, né? Tentando ali desbarbarizar esse trabalho da educação infantil pela instância da resistência e autorreflexão, que são dois pontos que a Adorno ele traz muito, né, que ele bate muito nessa tecla, principalmente diante daquele contexto ali que a gente estava enfrentando, que era a pandemia. E aí, eu brinco sempre que, assim, o Crit Infância, quando ele nasceu, né, quando ele surgiu, ele era um bracinho do GPTEC, que é esse grupo que a gente está aqui hoje, né? E hoje, ele se tornou o corpo todo, né? Eu falo assim que ele começou como um bracinho, como uma extensão ali do grupo de pesquisa, que é o grupo de estudos e pesquisa em educação, infância e teoria crítica, né? E hoje ele acabou se tornando, eu até arrisco a dizer, uma marca, né? Porque hoje a professora Marta, ela é conhecida
pelo CRIT Infância, né? E o GPITEC, ele surgiu ali com o intuito, né, que é o grupo de pesquisa, é o grupo maior na época, de disseminar conhecimentos, né, de estudos e produções científicas dentro dessas temáticas, educação, infância e teoria crítica. E ele esse grupo, desde mais de 15 anos ali, com trabalho tanto de formação inicial e continuada, com projetos de ensino, pesquisa e extensão. E eu falo que ainda bem que, né, esse grupo ele é muito misto, né, ele tem professores, né, da educação básica, tem estudantes do ensino médio, tem estudantes de iniciação científica, tem estudantes de pós-graduação, tanto especialização, mestrado, doutorado. Os nossos professores que compõem esse grupo também são mistos, né, então, assim, tanto da pedagogia, artes visuais, e cada vez mais a gente tenta trazer, principalmente agora, né, na nova fase que o CRIT Infância se encontra, que eu vou falar isso mais para frente, mas a gente tenta trazer cada vez mais profissionais de diversas áreas, psicologia, agora a professora está nessa questão ambiental, então, assim, sempre trazer uma mescla, né, para abordar sobre a infância. E, né, eu dou risada, que eu falo assim, a primeira logo do CRIT Infância surgiu assim, né, a gente precisava do projeto, e o projeto, ele precisava de uma logo, né, ela precisava de uma imagem que representasse ele em qualquer lugar que ele estivesse. Então, foi quando surgiu essa imagem das duas mãos, né, e essa imagem, quando nós desenvolvemos essa imagem, a ideia era trazer realmente a marca, né, da infância e do professor, né, tanto que tem ali a imagem da mão menorzinha e ao lado, que sempre ali caminhando junto, né, mediando toda a aprendizagem da criança, o professor com a mãozinha maior. E até mesmo a ideia era que quando as pessoas, né, o nosso público-alvo, né, ele observasse essa imagem, ele lembrasse também de quando ele era criança, né, de quando o professor, ele pintava ali a mãozinha dele e deixava as marcas na escola, nas atividades. Então, a ideia surgiu assim. Com a logo criada, a gente precisava chegar nesse público. A gente precisava chegar nesses pesquisadores, nesses professores e todos esses profissionais da área da educação infantil. Como chegar a eles, né? Então, nós pensamos, bom, vamos criar canais de comunicação. Vamos criar Instagram, Facebook, site, YouTube, tudo que a gente tiver direito. E, na verdade, quando surgiu tudo isso, a professora falou assim, vamos começar com o Instagram. E eu brinco que uma rede puxou a outra, né? Uma mídia puxou a outra, porque a gente fez o Instagram e o site, começamos ali. E aí várias pessoas vinham e falavam assim, mas e o Facebook? Vocês têm Facebook? Faz Facebook. E aí a gente começou a pensar sobre isso, e a gente falou assim, bom, tem pessoas, né, enfim, fazendo até um estudo ali, a gente falou assim, bom, tem pessoas mais velhas que não gostam muito de Instagram, não se adapta muito a esse tipo de rede, né? E a gente precisa atingir todo mundo, certo? Então, vamos fazer no Facebook. Aí foi quando nós criamos o Facebook. E a partir da criação dessas 3 redes, né, Instagram, Facebook, site, a gente olhou tudo e falou assim, por que não fazer um evento? Né? Porque a gente é assim, a gente é bem loucão. Por que não fazer um evento? E foi quando a gente falou assim, tá, vamos fazer um evento, mas como nós vamos divulgar, né, essa formação? Como que a gente vai dar essa formação online? Porque era o único método que a gente tinha na época, né? Lembrando que a gente estava na pandemia. Aí a gente pensou, falou, bom, então vamos criar o canal no YouTube. Aí, a partir disso, a gente consegue fazer os cursos, fazer as formações e, inclusive, fazer o evento. Então, foi quando a gente criou todas essas redes, né? E eu trouxe ali uma imagem do primeiro site do CRIT Infância, né? Onde tudo começou. Sempre tentando trazer a Luísa, que é a nossa garota propaganda, eu brinco,
que é uma sobrinha da professora Marta, que é essa menininha que está aqui, não sei se dá para ver meu mouse passando aqui, mas essa menininha que está aqui, ela sempre, de alguma forma, ela aparece ali nas redes. E a Luísa, ela era muito pequenininha. Vocês vão perceber no decorrer das fotos que eu trouxe, que assim como o Crit Infância, ele começou pequenininho, assim como a Luísa, ele foi crescendo, né? Ele foi crescendo, se desenvolvendo junto com a Luísa. E a gente tentou, a todo momento, quando a gente desenvolveu na época o primeiro esboço, até a professora falou assim, Natália, eu quero assim, assim, assim. E aí eu criei ali na hora uma ideia, e a gente começou a pesquisar, tá, mas que site que a gente consegue fazer tudo isso que a gente precisa? A gente quer um blog, a gente quer divulgar evento, a gente quer... Enfim, eram muitas coisas. Então, a gente conseguiu o Wix, né? Que hoje, agora, a gente nem usa mais o nome ali, né, do Wix, a gente já agora tem o nome Crit Infância, é o mesmo site, já tem o domínio mesmo nosso, mas a gente sempre tentava trazer ali imagens, né, de criança, cores, né, sempre muitas cores desse universo infantil. E eis que, então, vem o primeiro evento do Crit Infância, né. Nesse primeiro evento, a gente fez toda uma divulgação em todas as redes, né, então, qualquer lugar que um profissional, que um professor, que um estudante de graduação, qualquer público que acessasse todas as redes do Crit Infância era o evento, só tinha um evento. Então, o YouTube tinha capa, era do evento, era tudo do evento. Até para, de certa forma, inculcando ali naquela pessoa, olha, está acontecendo um evento, então, o que é isso? Vamos atrás, né? Na época que nós fizemos esse quarto simpósio nacional e primeiro simpósio internacional de infância, educação e teoria crítica, esse evento ele foi 100% online, como eu disse, era o que a gente podia na época fazer, né, ser totalmente online, e foi gratuito, né. O nosso público-alvo era estudantes de graduação e pós-graduação, professores e pesquisadores da infância. E nessa época, o Crit Infância, o evento, ele vem com o tema Novas Trilhas e Sentidos para a Educação da Infância em Tempos de Resistência. E esse tempo de resistência, eu volto a frisar, que é a pandemia, né. O objetivo, então, desse evento era contribuir para uma experiência crítico-formativa que possibilitasse novos caminhos no trato com a infância dentro desse contexto, né, que a gente estava ali vivenciando. O evento, ele aconteceu do dia 6 a 9 de outubro de 2020, e ele envolveu conferências, palestras, rodas de conversa, relatos de experiência dos grupos de pesquisa, porque nós unimos duas universidades, né? Nós unimos a UEL e a Unesp. Então, a UEL, ela vem com a professora Adriana e a professora Marta, né? Que no grupo de pesquisa o GPTEC é da professora Marta, e o currículo Formação em Trabalho Docente da professora Adriana de Jesus. Então, esses dois eram da Universidade Estadual de Londrina, e o GFox era do professor Alexander da Silva, ele já fez várias falas aqui no grupo, e também já fez várias falas também nos eventos do Crit Infância. As atividades envolvidas, né, nesse evento, ele teve a participação de professores de várias instituições brasileiras e também de Portugal, Argentina e Peru, né? Como eu disse, ele aconteceu de forma online, pelo canal do Crit Infância lá no YouTube, e ele teve a participação de 2.138 pessoas. A gente até hoje não acredita nisso, mas foi real esse número de pessoas. Então, assim, essas pessoas eram de diversos estados brasileiros, gente da Bahia, do Paraná, de tudo que é lugar do mundo, literalmente. Então, teve gente de vários lugares do Brasil, teve gente de Portugal, Chile, Peru, Argentina, Inglaterra. E também, né, o grupo de participantes, ele contou com profissionais de diversas áreas do conhecimento. Então, ali, até na minha pesquisa, né, a gente tem um levantamento, e eram profissionais da pedagogia, psicologia, filosofia, educação física e N, né, vários outros. Né, também professores da educação básica, do ensino superior e da educação especial,
e acadêmicos da graduação e pós-graduação também de diversas áreas. E é neste momento que eu entro bem pouquinho, é uma coisa bem rápida, bem pincelada da minha pesquisa, até por conta do horário também. Então, na minha pesquisa, na minha tese, o que eu faço? De uma forma bem geralzona. Eu faço análise desse evento, né? Afinal de contas, nós criamos tudo isso. Nós criamos todas essas redes, nós criamos a logo, nós criamos o projeto, né? E eu falo nós 4 junto com a professora Marta, que foi eu, a Flávia, a Roberta e a Tati, na época. Nós se unimos e desenvolvemos tudo isso. E na época, né, como eu desenvolvi toda essa questão do evento, então eu falei, vou analisar, né, vou ver, peço desculpa, gente, pelo barulho da rua, vou ver se realmente a gente contribuiu, porque a ideia era contribuir, né, para o processo formativo desses professores, desses profissionais da educação infantil. E aí ficou aquela questão, será que a gente de fato contribuiu com esses profissionais? Será que de fato, naquele contexto que a gente estava vivendo, realmente foi válido esse evento? Realmente foi efetivo? Então é aí que entra a minha pesquisa, né, de uma forma bem pincelada, assim. Então, eu tento compreender se, de fato, o CRIT Infância, esse projeto e esse evento, ele contribuiu para esse processo formativo dos professores da educação infantil, dentro desse contexto da pandemia, baseado no referencial da teoria crítica da sociedade, tá? E aí, vou focar mais aqui na questão da metodologia, porque é algo que eu vou trazer mais específico aqui para vocês, que é uma coisa bem rápida. Então, a metodologia foi um estudo bibliográfico, né, com abordagem qualitativa, baseado na fundamentação da teoria crítica da sociedade. Então, eu faço leituras ali dos clássicos, né, da Escola de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, Marcuse, vários outros teóricos que dialogam com essa mesma perspectiva, né? E também eu faço uma pesquisação, que é a organização do evento, né, que é o simpósio, que eu comentei com vocês. E para coletar os dados, né, nesse evento, porque eram muitos participantes, né, eu fiz questionários no Google, né, e apliquei em dias distintos, vou explicar isso mais ali na frente. Então, os sujeitos da minha pesquisa foram 1.388 profissionais e pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, pedagogia, psicologia, filosofia, educação física e por aí vai. Professores da educação básica, do ensino superior e também da educação especial e acadêmicos da graduação e pós-graduação. Isso de diversos estados brasileiros e também de países como Portugal, Chile, Peru, Argentina e Inglaterra. Então, o que eu faço? Esses profissionais, esses participantes, eles respondem esse questionário e a partir das respostas desses participantes, dos dizeres deles no questionário, eu vou fazer uma análise pelo viés da teoria crítica. Então, eu desenvolvi 2 questionários no Google, né? Eles tinham perguntas abertas e fechadas. E eu apliquei com os 2.138 inscritos, tá? Do evento. Então, o primeiro questionário eu apliquei no primeiro dia do evento, né? Que foi o dia 6 de outubro. Apliquei de manhã e à tarde, porque o evento ele ocorria em dias distintos, e ele ocorria algumas vezes de manhã, tarde e noite, algumas vezes só à tarde, algumas vezes manhã e noite, enfim. Então, no primeiro dia, eu apliquei de manhã e à noite. O segundo questionário eu apliquei no último dia do evento, que foi no período da tarde, quando nós fizemos o encerramento, de fato, do evento. Então, o primeiro questionário ele era composto por 3 questões de múltipla escolha. A primeira questão, o participante ele podia assinalar apenas uma alternativa, e na segunda e terceira questão ele podia assinalar quantas alternativas ele desejasse. As questões eram: como você ficou sabendo desse evento? Por qual motivo você se inscreveu? E quais as suas expectativas em relação ao evento? Então, na primeira questão, como você ficou sabendo do evento, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde, analisando ali pelo gráfico, a gente pode perceber que venceu ali, disparou, né,
indicação e o WhatsApp. Então, indicação de amigos, né, e o WhatsApp. E relacionando esse primeiro gráfico, né, esses dois primeiros gráficos, com a segunda questão, que era o motivo da inscrição, tanto de manhã quanto à noite, disparou ali os motivos: aquisição de conhecimento, né, e identificação com o tema do evento. Então, quando a gente observa esses 4 gráficos, né, a gente percebe que grande parte dos inscritos, eles viram o evento como uma oportunidade de formação, né? Porque, como eu falei, naquela época a gente estava ali enfrentando a Covid, né? Então, as dificuldades e as dúvidas que nós estávamos lidando ali era 101%, né? Era, assim, constante. Então, ali eles viram como uma oportunidade de realmente fazer uma troca, né? Tanto que foi algo que aconteceu e foi muito interessante, porque várias pessoas de diversos estados e países traziam as vivências deles, né? E com essas vivências a gente ia conversando, então a gente acabava enriquecendo, né, aquilo que a gente já tinha. E até mesmo ali dando um suporte, porque a gente fala assim, nossa, aqui está assim, ah, mas aqui também está assim, então tá, então a gente não está sozinho, né? Na terceira questão ali do primeiro questionário, que era em relação às expectativas do evento, ele sai de disparado ali, tanto no período da manhã quanto da tarde, a questão da reflexão sobre uma educação de qualidade e a reflexão sobre uma formação de professores e educação da infância. Então, a gente percebe que ali grande parte dos participantes, né, eles estavam preocupados, né, com a educação e uma educação de qualidade, né, e também refletir sobre essa formação. E quando eu analiso os dizeres desses profissionais, desses pesquisadores, enfim, desses participantes, é notório, é muito nítido, eu não trouxe porque não ia dar tempo, mas assim, quando a gente vê os dizeres, a gente nota o quanto que eles estavam preocupados e o quanto que o evento contribuiu para que eles pudessem repensar sobre a prática deles, que foi até uma palavra que vocês trouxeram, né, reflexão, o repensar, que é algo que a Adorno ele traz muito, né, o refletir sobre a minha prática. Bom, no segundo questionário, ele era composto por 2 perguntas. A primeira pergunta ela era em formato Likert, que é aquele da barrinha, né, e ela era de uma nota a 0 a 5, como que você avalia esse evento, né? Considere o número 0 como péssimo e o número 5 como excelente. E a segunda pergunta era, de acordo com a nota assinalada na questão anterior, faça uma breve avaliação do nosso evento. Então, na primeira pergunta, dos 2.138 questionários que eu apliquei, eu tive resposta de 968. Isso era no último dia do evento, período de encerramento. Dessas respostas, 85% avaliaram o evento com nota 5, 14% com nota 4 e 1% com nota 3. Na segunda questão, que é para eles avaliarem, né, de acordo ali com a nota que eles deram, o evento. Então, assim, tem várias, foram pontuadas várias questões. Então, reflexão dos palestrantes, a relevância dos temas, né, para o contexto educacional, a reflexão sobre a formação dos professores, a questão da melhoria da prática docente, contribuir para uma formação inicial e continuada, a questão de agregar conhecimentos, houveram críticas e sugestões de melhorias, e elogios e agradecimentos, e também algumas respostas repetidas. Eu não vou entrar muito nessa questão, até mesmo por conta do tempo, mas de uma forma geral, né? Como que nós fizemos? Então, para analisar essa questão aberta, porque daí eles poderiam escrever o que eles quisessem. Então, como analisar isso, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei todas as respostas, né, dos participantes, e eu criei fui pegando palavras-chave de cada resposta, lendo resposta por resposta, pegando ali as palavras-chave das respostas, e eu criei subcategorias. Eu falo que é subcategorias porque a partir dessas pequenas categorias,
eu criei duas categorias maiores para conseguir analisar tudo isso, que era muita coisa para analisar. Então, eu trouxe aqui mais ou menos para vocês entenderem como que eu fiz. Então, por exemplo, em relação a elogios e agradecimentos, né? Que é a subcategoria, categoria menorzinha. Eu fui todos os comentários, todas as respostas que tinham gratidão, parabéns, bom, maravilhoso, enfim, essas palavras específicas eu colocava lá, elogios e agradecimentos. Ali, por exemplo, melhorar a prática docente, então, melhorar, aprimorar, repensar em relação à prática docente, prática pedagógica, prática educativa. Então, eu fui jogando ali para melhorar a prática docente. Eu fui separando, assim, para conseguir analisar tudo isso. Depois que eu separei todas essas informações, ainda era muita coisa para separar. Então, eu criei duas grandes categorias, que era o foco total, né? Que é em relação à análise da estrutura e organização do evento, e em relação à formação e prática pedagógica, né? Se foi questão estrutural, organizacional, se foi realmente bom, e em relação à formação e prática pedagógica, se de fato contribuiu. Então, aquelas categorias menores, eu separei aqui dentro dessas categorias de análise. E de uma forma bem resumida, né, em relação à estrutura e organização, que é a primeira categoria ali de análise, eu consegui concluir que o evento, né, foi uma experiência formativa bem estruturada e organizada, e tudo isso com os dizeres dos respondentes, tá? Com excelentes profissionais e temas relevantes para pensar o contexto pandêmico. E, de acordo com os relatos dos participantes, as temáticas abordadas nas palestras e rodas de conversa oportunizaram discussões significativas, uma vez que partiram da realidade vivenciada pelos professores e profissionais da educação, provocando-os a refletir sobre aspectos culturais, humanos e científicos, o que possibilitou compreender a sociedade, o contexto histórico e refletir sobre o mundo e as relações humanas. Então, assim, como eu comentei, né, como era algo que a gente estava vivenciando, era a realidade que a gente estava vivenciando, né? Então, tudo que foi conversado, tanto trazido nas rodas de conversa, nas palestras, foi algo que contribuiu muito para a gente conseguir compreender aquele contexto que a gente estava, né? E até mesmo para refletir sobre essas relações, sobre essa formação, enfim, sobre todos esses aspectos. Em relação à formação e à prática pedagógica, notamos que grande parte dos inscritos viram o evento como uma oportunidade de formação, a fim de adquirir conhecimentos e aprimorar suas práticas, de modo a capacitá-los a enfrentar os desafios impostos pela pandemia da Covid-19. Ainda enquanto espaço formativo, o evento oportunizou aos participantes que reavaliassem suas práticas educativas, vivenciassem novas experiências e ampliassem seus olhares para novos saberes e conhecimentos relacionados ao trabalho docente na educação da infância. Então, pelos dizeres, é muito notório o quanto que vários profissionais trouxeram, né, que foi possível repensar a prática, foi possível e colaborou muito para pensar a prática docente, a prática ali na sala de aula, né, aquela vivência que eles estavam ali. E também para o trabalho que eles desenvolvem na educação, né, com as crianças. Bom, e aí, para fechar mesmo, como está o Crit Infância hoje, né? Não sei se dá para notar, mas a Luísa cresceu, né? Comparada à primeira fotinha que eu trouxe lá dela, bem petititica. E o Crit Infância também, né? Hoje o Crit Infância, ele já não é mais um braço do GPTEC, né? Hoje o Crit Infância, ele se consolidou e hoje eu brinco com a professora Marta, ele virou uma marca, né? Então, nós mudamos a logo, né? A gente falou, não dá mais. A Crit Infância, ele está numa nova fase, né? Então, ele precisa de uma nova logo. E hoje ele está muito misto, ele está muito diverso. Então, nada mais justo do que trazer, né? Várias formas, várias cores, né? E abordar sobre a infância e as múltiplas infâncias, né? Porque a gente não tem só uma infância. E quando a gente fala de infância, existem muitas infâncias, né? Não é só uma, né? Quando a gente fala da criança, existem diversas crianças, né? A gente lida todos os dias dentro da sala de aula
com vários tipos de crianças que trazem com elas diversos problemas, diversas culturas, diversas crenças. Então, nada mais justo do que, né, abraçar tudo isso, né? Porque a gente até trouxe, né? Porque nós somos diferentes, nós somos plurais, né? E aí a gente mudou nosso site também, né? Mudamos a logo, mudamos o site. Agora o site, a gente sempre tenta abastecer ali com textos, então se vocês acessarem, tem um espaço específico ali só com arquivos. Então, estou fazendo um estudo sobre um assunto específico, que era o autor tal. Você abre lá, tem a pastinha de diversos autores, você consegue acessar vários textos sobre aquele autor. A gente sempre tenta abastecer na medida do possível, né, que é muita coisinha. Enfim, né, a gente fez a segunda edição do evento, né, ali no ano passado, e nessa segunda edição nós abordamos, né, sobre as múltiplas infâncias. Então, nós tentamos trazer a questão da adoção, a questão da criança preta, enfim, né, várias questões ali. Foi online, mais uma vez, a gente tentou seguir essa linha do online, né, e o objetivo era refletir sobre as diferentes infâncias, né, em contextos diversificados, e também sobre o processo formativo docente, em prol do sentido de educar a criança, né, em torno da formação humana e emancipatória do ensino, né. E ele vem com a temática, dessa vez, Crit Infância, as infâncias nas múltiplas infâncias. Nosso público, ele segue sendo o mesmo, né, estudantes de graduação e pós-graduação, professores e pesquisadores da infância. E, opa, travou aqui. Foi. Esse evento, ele aconteceu no dia 4 a 6 de julho, né, de 2023, teve conferências, palestras, rodas de conversa, e dessa vez a gente tentou focar um pouquinho mais no professor de educação básica. Então, a gente tentou trazer relatos de experiências desses profissionais que estão ali no chão da escola, né? E também ateliês com diversas temáticas sobre a infância. Participaram também professores de diversas instâncias brasileiras, instituições brasileiras e estrangeiras, né, de várias áreas do conhecimento, e ele aconteceu também pelo canal do YouTube. E dessa vez ele resultou, na primeira vez não resultou, mas dessa vez resultou em 2 e-books, né, que nós publicamos, inclusive tem acesso lá no nosso site do Crit Infância, vocês podem baixar, e tem várias experiências ali que os professores trazem, né, que eles relatam e contam. E dentro das atividades desenvolvidas, né, eu trouxe algumas só, porque a gente fala que a gente vai fazendo de tudo um pouco. Então, a gente já fez eventos acadêmicos, cursos acadêmicos, né, já fizemos alguns cursos, produções científicas, né, de vários livros aí, desenvolvemos atividades com crianças, porque a professora Marta, ela dá formação, né, então ela pega esses professores que estão ali dentro da escola, e dá formação para esses professores. E a partir dessa formação que a professora desenvolve, essas professoras, elas enviam para a gente, um grupo específico que nós temos, várias atividades que a professora Marta sugere, enfim, e auxilia ali na confecção, né? E é um trabalho muito legal, a gente sempre tenta, agora a gente deu uma paradinha, porque a gente está tentando reorganizar algumas coisas, mas a gente sempre tenta divulgar esses trabalhos, né, que os professores desenvolvem, porque nada mais justo, né, do que a gente dar espaço para esses profissionais que estão ali na escola, para falar um pouquinho. E atualmente a professora Marta, para quem não sabe, mas acho que grande parte já sabe, a professora Marta foi até para o Japão já, né, foi ali estudar um pouquinho, fazer uma formação sobre educação ambiental, né, que ela já vem trazendo essa discussão ali com a professora Valéria, inclusive foi um ateliê que ela fez no segundo evento, e agora ela já foi até para o Japão, já que essa mulher não para, gente, então ela já foi até para lá, já para estudar mais um pouquinho, e ela
voltou, assim, com o gás lá a milhão. Então, assim, ela está com várias ideias e a ideia é continuar, né, com esse projeto. Agora, esse projeto ele vai se tornar, de fato, nosso grupo de pesquisa, né? Então, ele não vai ser mais o GPITEC, ele vai ser, de fato, o CRIT Infância, que é o que a professora Marta quer fazer. Entre várias outras coisinhas ali que as meninas agora tá mais ali na frente, que eu agora estou na escola, então estou focando mais ali no chão da escola. Mas agora as meninas estão levando ali muito bem essas questões com a professora Marta. E vem aí mais livro, mais formação, mais curso, enfim, a professora está com umas ideias bem legais. Então, continue acompanhando. E é isso, pessoal. Desculpa o alongar da fala. Muito, muito, muito obrigada para quem me aguentou até agora. E é isso. Espero que tenha, de alguma forma, aí, ajudado e contribuído. Obrigada. Ai, Natasha, uma delícia ouvi-la falar e a gente poder relembrar todo o processo e ainda poder ver, né, o resultado do CRIT Infância, né, de toda essa criação, de todo esse trabalho que foi tão árduo, né, mas assim, tão bonito, né, e eu vou deixar para fechar o que eu tenho para dizer, né, sobre os meus apontamentos, assim, vou deixar para o final, vou ver se os colegas têm algum questionamento, eu acredito que sejam vários, né, mas em termos, assim, só de comentar mesmo que foi um trabalho bem longo, né, em meio à pandemia, né, fazer tudo isso, né, e por fim ainda você trazer essa pesquisa ainda para a tua tese, né, então, assim, você foi mostrando lá como você foi fazendo as subcategorias, lá separando, porque você fez um questionamento com perguntas abertas, né, então um trabalho muito, muito sensível, mas muito difícil também, né. Aí os colegas podem fazer os questionamentos, as perguntas, está livre. A Shirley Natasha perguntou lá no chat se daremos continuidade na versão online esse ano também. Shirley, você fala em relação a evento ou em relação ao grupo de pesquisa? Vamos lá, se for em relação ao grupo de pesquisa, provavelmente sim, tá? Até a professora, ela está fazendo alguns ajustes, né? Já fez com as meninas alguns ajustes, né, Rô? Mas em relação ao grupo, sim, tá? Porque a gente, infelizmente, depois que, não sei se infelizmente ou felizmente, eu acho que, enfim, são duas vertentes ali que a gente pode abordar, mas muitas pessoas participam mais, né? Por ser mais fácil, realmente, né? Qualquer lugar que você estiver, você consegue acessar. Então, por conta disso, né, a professora tenta fazer o online. Em relação ao evento, a ideia é a gente começar a trazer para o presencial, tá? E algo que, assim, muito me anima, porque acho que dá muito pano para manga. O Eduardo, acho que levantou a mão, pode falar, Eduardo. Boa noite, Natasha. Eu fiquei refletindo sobre várias questões, porque assim, a gente está no grupo de pesquisa, mas a gente não conhece, né, a história do grupo de pesquisa. Eu achei super interessante, assim, conhecer a história, a construção da identidade, né, Natasha, que você traz a construção da identidade do CRIT Infância em tempos de pandemia, né, e esse processo de reinvenção, né, que teve durante esse processo no trabalho, né, no trabalho profissional, no trabalho educativo, e você traz também a questão da pesquisa enquanto extensão, né? Enquanto grupo de pesquisa e extensão, que eu achei super interessante, que traça o desenvolvimento da comunidade estudantil, né? Dentro de uma perspectiva crítica e formativa, né? Que você fala que possibilita novos tratos com a educação infantil. Eu fiquei refletindo sobre várias questões, eu gosto de falar bastante, mas
eu achei interessante a articulação entre essas universidades no que remete à extensão, né, a pesquisa e extensão, que você fala que traz a articulação entre a universidade, a UEL e a Unesp, e a construção da identidade do Crítica Infância, que você vai traçando durante sua fala, a perspectiva interdisciplinar, contando com profissionais de psicologia, contando com profissionais da área da educação, de várias disciplinas, né, e agora vem com uma perspectiva também da geografia, né, que a professora Marta está trazendo, dentro da formação em meio ambiente, e o que remete à construção, né, dessas redes, né, que vocês foram construindo enquanto grupo de pesquisa, né, construção de redes e a identidade da extensão universitária. Eu quero parabenizar pela sua fala, colega, e eu pude aprender bastante com ela, e a gente está sempre aqui para aprender, né? Beleza? Obrigado. Agradeço, Eduardo. Realmente foi um trabalho muito árduo, muito árduo. Né, a Rô sabe também, a Rô tá aí para confirmar comigo. Foi muito choro, mas foi muito gratificante. Assim, eu falo assim dos dois, tanto do desenvolvimento do projeto quanto da tese, né? Porque é um trabalho assim que a gente tenta, Eduardo, igual você falou, não só vincular ali a universidade, mas vincular a educação básica, né? Principalmente agora, a gente tem tentado trazer muito isso, porque, principalmente eu que estou agora no chão da escola ali, eu percebo que muitas vezes, até mesmo quando a gente fez o evento, que a gente estava aceitando o celular de experiência, as professoras vinham falar comigo e falavam assim, Natasha, eu não sei escrever um relato. Como é que faz isso? Como é que desenvolve um trabalho acadêmico, né? E, assim, era uma dificuldade tão grande, mas que estava na cabeça delas, né? Que eu não caibo nesse espaço, né? O espaço da universidade não é para mim. E isso é muito errado, porque, assim, é para todo mundo. A universidade, ela é um espaço. Infelizmente, não é assim, não é todos que têm acesso, mas a gente quer fazer esse vínculo, sabe? Para que esse professor que está lá na escola, ele entenda que ele também tem espaço aqui, ele também pode, né, continuar fazendo reflexões com a gente, continuar a informação, seguir com esse processo na questão ali da educação, né, sempre crescendo, enfim. Enfim, obrigada por você ter acompanhado, e obrigada por sempre estar aqui com a gente, né. Acho que a Carol levantou a mão também. Isso, quero te fazer uma perguntinha, Natasha. Não sei se a gente está estourado de tempo, mas eu acho que está um pouco relacionado com o que você estava falando agora. No meu entendimento, me corrija se eu estiver errada, me parece que no segundo evento vocês tentaram trazer um pouco mais de práticas de professores, né, compartilhamento de práticas. Você sente do público lá que, né, que participou dos eventos, você acha que quando uma professora compartilha as práticas dela, esse momento é tão valorizado quanto quando um pesquisador vem compartilhar? Eu pergunto porque justamente isso, né? Às vezes as professoras falam, mas eu não sei escrever, né? E aí elas olham para o par, né? Uma hipótese, elas podem olhar para o par e falar, talvez o que ela tenha a dizer não seja tão importante ou tão relevante quanto o que um pesquisador tem a dizer. Você sentiu isso do primeiro evento para o segundo, ou você achou que foi bem valorizado esse momento de troca de práticas entre pares? Assim, senti muito isso. É o que eu falei, quando elas vinham me procurar, e muitas vieram me procurar pedindo ajuda, né? Olha, eu não sei escrever, me manda, se eu te mandar o texto, você revisa para mim. Só que foi muito legal, porque assim, depois que estava tudo feito, produzido, enviado, tudo mais, e aí vieram para as apresentações, elas perceberam que assim, eu tô ali junto, sabe? Eu também consigo, eu também tenho essa valorização. A minha fala também é muito importante, porque era algo que a professora Marta sempre tentava trazer,
A sua fala é importante. Você está ali na escola, quer mais experiência do que isso. Quer mais experiência de quem está ali no chão da escola para falar sobre a criança, para falar sobre a infância. Você vive todos os dias ali. E eu falo por mim mesma, tá? Como uma experiência pessoal. Isso não tem na minha pesquisa, não tem lugar nenhum, porque é algo recente. Se eu tivesse escrito a minha pesquisa hoje, que eu estou dentro da escola, a minha pesquisa seria outra. Porque a realidade é outra, sabe? É muito louco o quanto que você começa a ter um outro olhar e uma outra visão sobre diversas questões, que às vezes você está naquele mundo da universidade, você fala assim, não existe isso, existe. Então, assim, Carol, eu vi sim essa diferença, só que quando elas vieram para a apresentação, e muitas trouxeram isso para mim, que, sabe aquela coisa assim, putz, eu consegui, sabe? Eu consigo, eu também sou capaz. Eu não sei menos do que quem está ali dentro. E era algo que a gente tentava valorizar muito, né? Então, assim, enfim, gente, é uma... Não tem nem que... Bom, eu sou suspeita, né, para falar, porque é algo que eu tenho muito apreço, assim, o projeto, tudo isso, assim, que foi desenvolvido, eu tenho muito apreço. Então, foi um trabalho muito legal que a gente desenvolveu e que a professora Marta continua desenvolvendo ali. Um filho, não é, Natasha? Exatamente. Olha, E é exatamente. dessa forma mesmo, pessoal, que a Natasha, eu sempre percebi isso nela, ela sempre viu o CRIT Infância mesmo como um bebê, um filho ali que foi gestando, né? E quando teve os eventos, ele nasceu. Assim, a sua fala foi maravilhosa. Se a gente pudesse ficar aqui, nós ficaríamos mais, né? Mas o pessoal tem os horários. Mas eu até coloquei aqui, sabe, que, assim, criar esse evento, né? Fazer um site, pensar nele, né? Criar um evento em meio à pandemia foi um ato mesmo de coragem, Natasha. E só quem acredita mesmo na educação, olha para a criança e para o professor de uma forma sensível e respeitosa, consegue fazer isso, né? E essa era uma necessidade, né? Você estender uma formação ampla através de uma educação para além da dominação capitalista, né, da indústria cultural e dentro de uma perspectiva crítica emancipatória. E aí vocês, e com essas formações, né, desmistificar as possibilidades existentes ali, né, de formação, né, e vislumbrar uma sociedade mais justa, né, mais humana, mais formativa. Então, assim, eu acredito que ali na pandemia, né, acredito que fomos a professora Marta, você que esteve mais à frente, né, a Flávia na criação, eu, a Tati ali ajudamos. Então, assim, parabéns mesmo, né, vocês foram pioneiras. Né, e hoje, realmente, o CRIT Infância foram pioneiras, foram a primeira professora ali, as orientandas que falaram, vamos fazer. E a Natasha não disse, gente, foi um evento que na segunda edição, então, assim, foi contratada uma empresa, né, para auxiliar, mas na primeira edição, as meninas fizeram tudo, né, de procurar, de saber como que ia transmitir. Foi assim de pensar mesmo, então parabéns, Natasha. Nas duas, meninas. Foi tudo, gente. Eu falo assim porque vocês não conhecem a Natasha e a professora Marta, elas se casaram muito bem, assim, intelectualmente, porque a professora Marta pensa e a Natasha, ela faz realmente, né? Ela faz e ela ia ensinando a gente ia fazendo ali juntas, mas parabéns mesmo. E parabéns pela tese, e parabéns por esse dia, né? Porque vai para o YouTube, então quem participou do evento vai ver os resultados. E é isso, pessoal. Eu acredito que todos já assinaram a lista. Queria agradecer a todos vocês pela presença. E novamente a Natasha aqui. No próximo mês, nós voltamos aí no último dia, lá na última terça-feira do mês, né? De maio, para o próximo encontro. É isso. Obrigada, pessoal, mais uma vez. Espero que, de fato, tenha contribuído de alguma forma, nem que foi para vocês conhecerem um pouquinho desse processo. Bom descanso a todos, que a gente merece, né? E bom feriado. Obrigada a todos. Boa noite.